Vamos começar aqui então meu tema proposto, né? Que é falar sobre opções de variedades de laranjas, né? Com o tópico, com foco em colher o ano todo. Então, inicio aqui com uma tabela, né? Com as nossas principais variedades. Não estão todas aqui presentes e nós selecionamos algumas para falar para vocês. Como todos nós sabemos, né? Nós temos aí uma janela importante que normalmente socorre no primeiro trimestre do ano, onde nós temos falta de laranjas, né? Então nós temos uma dificuldade no nosso mercado de variedades precoces e daí se acaba estendendo as variedades tardias para suprir essa demanda grande que tem no primeiro trimestre, que coincide com o verão, onde tem uma demanda muito grande por laranjas, tá? Então essa tabela aqui, ela engloba o ano todo, né? Mostrando aí as principais variedades de precoces, as variedades de meia estação e as variedades tardias. E dá para observar aqui que chega nesse período aqui, né, de janeiro, fevereiro a março, onde nós temos algumas dificuldades algumas dificuldades em suprir a demanda. Estou apanhando o mouse aqui hoje. Suprir a demanda, né? Então vai faltar laranja. Então normalmente isso adianta uma pera ou estende uma folha murcha no Natal. Então a gente vai falar hoje aqui sobre algumas opções que nós temos para estar oferecendo ao mercado, né? De variedades que a Citrograf produz e variedades protegidas ou não, ou também principalmente da genética Sete Lagoas. Falando em genética Sete Lagoas, nós iniciaremos a nossa apresentação com a baianinha. A baianinha é uma variedade bem tradicional da nossa citricultura e nós temos uma seleção especial que nós chamamos de baianinha Sete Lagoas. Qual que é o grande diferencial dessa variedade? Alta produtividade. Então vocês podem observar aqui, e um dado muito interessante, observem que nós estamos falando aqui de média de 30 colheitas. Tá? Normalmente a gente sempre escuta um cliente falando, um colega falando, um consultor falando, meu pomar está com 1.200, 1.500 caixas por hectare, mas aí você pergunta a idade do pomar, ele está entre 8 e 10 anos. Então nós sabemos que essa fase, essa idade entre 8, 10, 11 anos, onde o pomar está no auge da sua produtividade. Então quando você fala em média de 2, 3 anos, é um assunto. Quando nós falamos aqui da baianinha, são uma média de 30 safras. E por que nós estamos falando isso? Porque os pomares na Fazenda Sete Lagoas, aqui na região de Mogi Guaçu, são muito antigos. São pomares que foram plantados no início da década de 60 e muitos desses talhões, muitas dessas quadras estão lá produzindo até hoje. Então essa fazenda ela é conhecida mundialmente pela sua produtividade, pela excelência em seus pomares e pela qualidade de seus frutos e principalmente pela média de idade dessas plantas que atinge uma vida longa durante o processo de produção. Então aqui para vocês terem uma ideia, são dados de 30 safras da baianinha, pomares que foram plantados na década de 60, observa o espaçamento aqui, 9x5, né? Onde naquela época, naquele período se plantava num espaçamento muito largo. Hoje, o máximo que nós plantaríamos uma baianinha seria talvez 7, 6,5 a 7 entre ruas, né? Lembrando que é uma planta vigorosa, de grande porte, e talvez no máximo é 2,70 a 3 metros entre plantas, seria os espaçamentos modernos, né? Então, com esse espaçamento 9x5, nós temos em 30 safras, uma média de 30 safras, essa baianinha enxertada no limão cravo, uma média de 72 toneladas por hectare, ou seja, uma produtividade que assemelha-se a Hamelin, que é uma variedade que são a nossa recordista em termos de produtividade. Certo? Então aqui, para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa planta. Então lá na foto aqui está o Carlos Vampares de Witt, né, que é um dos diretores da Fazenda Sete Lagoas. Ao lado, o Carlos é uma pessoa alta, deve ter por volta de 1,85 m, 1,90 m, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa planta. E lembrando que essa variedade baianinha já foi uma das variedades mais exportadas do Brasil em face à sua qualidade de frutas, né? Eu acho que todo mundo já conhece, já sabe as vantagens de qualidade, os atributos de qualidade que tem essa variedade baianinha. E um detalhe muito interessante,
essa variedade baianinha, quando comparada às outras seleções de baianinhas existentes no mercado, ela tem um ganho de competitividade muito forte, que é em relação ao número de frutos por árvore. Realmente ela é muito produtiva. E uma das discussões, né, uma das possibilidades, né, que nós discutimos internamente referente a essa variedade, além do melhoramento genético durante os 60 anos que foram feitos nessa variedade, a gente vai falar isso um pouco mais adiante, é essa diferença que vocês estão observando na foto aqui. De vez em quando aparece uma semente nessa variedade baianinha. Como nós sabemos, a variedade baianinha é uma variedade sem sementes, mas não é raro encontrar frutos com uma, até mesmo duas sementes, é um pouco mais difícil, mas isso faz com que essa baianinha seja bem mais produtiva em relação à baianinha comum. O fato de encontrarmos uma semente, isso não muda nada em relação a essa variedade, porque mundialmente, né, isso é conhecido, é sabido que variedades de 0 a 3 sementes elas são considerados virtualmente seedless, né? Ou seja, virtualmente sem sementes. Então é um fator um fator agronômico que com certeza está agregando na produtividade maior dessa seleção Sete Lagoas. Então dá para vocês terem uma ideia, né? Essas imagens mostrando não só a qualidade, né, do fruto, a coloração da casca, o tamanho do fruto, um tamanho adequado tanto para mercado interno como para exportação e uma alta produtividade. Lembrando que essa variedade também é muito apreciada para o processamento de suco, né? Então é uma variedade que, do nosso ponto de vista, ela pode ser destinada, ela deve ser destinada para o mercado interno, mas também tem uma dupla finalidade, né? Ou seja, tem muitos clientes nossos que plantam essa variedade focando somente a entrega das indústrias, em função dos seus atributos internos de qualidade, como BRICS, reixo e principalmente produtividade, quilos de fruta por hectare. Bom, uma segunda variedade que gostaríamos de apresentar para vocês, dentro das seleções das peras existentes, nós temos na Citrograph duas peras que nós chamamos as peras campeãs, né? Que é a pera Bianchi Sete Lagoas, que é uma seleção também feita dentro dessa empresa, e hoje nós vamos estar falando para vocês a respeito da pera Vila Nova RBC. É uma pera muito produtiva, é uma variedade que nos foi apresentada há mais ou menos 12 anos, né, pelo Dr. Camilo Medina, onde nos apresentou a variedade, nos apresentou os proprietários, e quando nós tivemos acesso a esse material, nós fomos até a fazenda do seu Edson Sassini, né, que é genro do seu João Villanova. E o Edson Sassini, na época, nos relatou que eles tinham uma seleção de pera muito produtiva, com uma qualidade excepcional para o mercado de fruta de mesa, que havia uma concorrência muito grande entre os compradores da região por essa pera. E eles, como se fazia isso no passado, né, hoje podemos falar há mais de 20 anos, né, coletavam borbulhas dessas árvores para fazer suas próprias mudas. Com o advento da CVC e depois, a partir de 2004, 2005, com o advento do greening, o Edson Sassini, junto com o Dr. Camilo Medina, nos procurou, já sabia dos nossos trabalhos que nós fazíamos com seleção de novas variedades e todas as indexações biológicas, ou seja, onde nós trabalhamos com todas as limpezas entre vírus, bactérias e viróis dessas variedades. Nós fomos até essa propriedade por 2 anos, visitamos, acompanhamos a produtividade, selecionamos possíveis plantas básicas ou plantas matrizes, e quando nós chegamos numa planta ideal, foi nessa data. Nós coletamos, essa foto já tem quase 12 anos, né? Onde nós escolhemos essa planta básica, selecionamos elas, coletamos materiais. Essas borbulhas foram enviados para o centro de estricultura, esse material ficou lá por 2 anos fazendo todas as indexações. Ao final desse processo, nós recebemos de volta essas borbulhas com a certeza que nós tínhamos um material livre de todos os patógenos, seja pragas, doenças, vírus, bactérias, ou seja, um material totalmente limpo. Daí esse material passou a fazer parte das nossas plantas matrizes. Depois nós fizemos borbulheiras
para depois selecionar e distribuir borbulhas para os nossos viveiros para atender o mercado comprador. Então, e qual a razão? Por que nós fizemos isso? Em função dessa qualidade que nós estamos mostrando para vocês aqui. Observe que são variedades muito produtivas, excelente carga, excelente qualidade de fruto. E tanto os pomares mais velhos como os pomares mais novos mantêm-se a alta produtividade. Isso, para quem trabalha com fruta de mesa, né, é o que se espera de uma super pera, né, de uma qualidade excepcional. Aqui mais um outro detalhe, mostrando pera, e como eu falei, né, são uma das peras que, junto com a pera Bianchi Sete Lagoas, faz o nosso conjunto das nossas peras campeãs, né, que nós estamos oferecendo a todos os nossos clientes. Olha um detalhe aqui, né, um fruto com todos os atributos de qualidade perfeito para uma fruta de mesa. Depois das peras, nós podemos iniciar, né, a explicar a respeito de uma nova tendência que existe no mercado, até por uma demanda, de uma necessidade, né, das valências super precoces. A Citrograf, junto com a RBC, nós temos uma parceria com a Universidade da Flórida, onde a partir desse ano nós estaremos já enviando ao campo 6 seleções de variedades de valências super precoces. Esses materiais estão sendo testados na Flórida já faz mais de 12 anos e esse material nós tivemos a felicidade através de um acordo, de um MTA que nós temos com a Universidade da Flórida, que nós podemos trazer todo esse material. Esse material foi importado de acordo com a legislação do MAPA, passou pelo processo de quarentenário e esse material chegando para a gente vai multiplicar e fazer os primeiros testes a campo. Inclusive amanhã, o tema de amanhã, às 10 horas da manhã, o engenheiro agrônomo Rafael vai estar falando para vocês a respeito desses processos de importação, o que é feito desses materiais que são importados, ou seja, o que tem que ser feito para que esse material entre com segurança em nosso país. Então é uma tendência em uma busca de materiais de alta qualidade como a valência e que sejam colhidos no período da Hamlin, né, que são variedades precoces, para que se tenha um ganho industrial. Uma dessas variedades que compõe também esse conjunto de valências super precoces é a valência BRS Alvorada, um material selecionado pela Embrapa, né, e ela foi registrada pela Estação Experimental de Bebedouro, em parceria com a Embrapa, onde uma variedade que tem essa característica, é um fruto padrão valência, que se colhe no período de variedades precoces. Então, por exemplo, testes aqui, né, mostrando para vocês que no mês de junho ela atinge um reixe aproximado de 15 e com um Brix de 15, né, com um reixe de 11,7, isso na região sul do estado, né, onde nós sabemos que essa região, o reixe normalmente demora ou tem um reixe um pouco mais baixo, ele demora para alcançar reixos adequados. E essa variedade na região sul já está alcançando bons resultados de reixe, ou seja, índices adequados para industrialização já no mês de junho. Tá? É uma variedade também muito produtiva, que também tem uma boa coloração. Essas fotos foram feitas no município de Itapetininga, que é a região sul do estado de São Paulo, e também uma variedade que com certeza dá para encaixar, né? Vai se adequar ao mercado de frutas de mesa. Aqui os detalhes da foto, realmente umas frutas realmente muito bonitas, muito agradável para o mercado de mesa, mostrando aqui mais uma vez a produtividade dessas variedades. Aqui um detalhe das fotos. Nessa região, nesse momento que nós fizemos essas fotos da região de Itapetininga, ela apresentou-se sem sementes, mas nós sabemos que é uma variedade que apresenta sementes, são números reduzidos de sementes, mas uma variedade que é considerada com sementes. Bom, entrando agora nas variedades tardias, né, nós vamos falar um pouco mais agora sobre uma seleção que é um grande sucesso aqui na citricultura do estado de São Paulo e também no Paraná, e está entrando na região sul do país, que é a variedade Natal Sete Lagoas, uma variedade que nós consideramos ela super tardia. E aproveitando esse tema, a gente vai falar também para você como foi o trabalho de seleção da Fazenda Sete Lagoas, que originou
parte desses materiais que eu acabei de falar para vocês, falando um pouco sobre a sua história, né? Todo o trabalho de pesquisa. Então, às vezes, isso é muito comum os nossos clientes, os nossos colegas nos perguntarem, né? Qual que é o segredo do material Sete Lagoas? Por que é conhecido como um material de alta produtividade? E nós já estamos trabalhando com o material da Sete Lagoas desde 2008, né? Então são quase 13 anos que nós estamos trabalhando com esse material e hoje é perceptível todas essas mudas que nós fizemos com esse material da Fazenda Sete Lagoas. Você visita as fazendas, visita os campos, nós estamos tendo um bom feedback dos nossos clientes, mostrando a alta produtividade que já está ocorrendo nesses pomares. Então, um exemplo aqui da variedade Sete Lagoas, assim como a baianinha, né? Nós temos uma média de colheita, né, de 20 safras, então entenda-se bem, são uma média de 20 safras, onde mostra que a Natal Sete Lagoas no Porto Cheio de Limão Cravo, naqueles espaçamentos antigos de 8x4, ele obteve-se uma média de 58 toneladas por hectare, média de 20 safras. E na laranja doce, ou laranja caipira, né, 55 toneladas por hectare, nesse mesmo espaçamento. E aqui eu vou explicar para vocês como que era a metodologia para que pudesse encontrar esse material de alta qualidade. Imagina vocês nessa foto aqui que nós temos, né, um talhão. Então esse é o famoso talhão Natal 202 da Fazenda Sete Lagoas. Então como que era feito esse trabalho? A Fazenda Sete Lagoas tinha um modelo estatístico, né, que eles utilizavam para definir a estimativa de safra anualmente. Então o que acontecia? Num talhão, hipoteticamente esse aqui, o talhão 212, que é o famoso talhão da Natal Sete Lagoas, eram sorteadas 1% das plantas. Essas plantas não eram etiquetadas, né? E todo ano se fazia a contagem dos frutos ou derriça desses frutos. Então, com isso, contando 1% todo ano da mesma planta, era possível determinar a oscilação, com mais precisão, a oscilação de safra entre as variedades ou dentro das variedades, dentro do mesmo talhão. Mas com isso também, essa fazenda, ela observou o seguinte, que quando você selecionava aí 1% das plantas e todo ano contando, era possível encontrar as plantas campeãs desse determinado talhão campeão. Então, imagine, naquele espaçamento 8x4, era muito comum encontrar plantas com 12 caixas, uma produtividade de 12 caixas por planta. Lembre-se que o espaçamento era 8x4. Então, se você tem uma média de, uma média de 8 caixas por planta. Então, se você tem uma média de 8 caixas por planta, você pode ter plantas com 12 caixas, plantas com 4 caixas, compondo essa média de 8 caixas por planta. Então, com esse modelo estatístico, marcando sempre essa mesma planta e por 20 anos contando a mesma planta, era possível encontrar dentro de um talhão campeão as plantas campeãs, né? Então, o que era feito? Coletava-se, à época, né, isso foi na década de 90, coletava-se borbulhas, essas borbulhas foram feitas mudas e essas mudas transportadas em vasos. E aqui um detalhe, né, de um exemplo dessa planta campeã. Então lembre-se desse termo, foram encontradas plantas campeãs dentro de talhões campeões. Essa última trabalho foi feito pelo colega Antônio Coutinho, né, engenheiro agrônomo, trabalhou muitos anos no Fundecitrus. Ele selecionou essa última seleção, foi feita em 1997, a escolha das borbulhas, das plantas campeãs dentro dos talhões campeões. Essas borbulhas foram coletadas e fizeram o mesmo processo que eu já mencionei. Foi feito todo o trabalho de indexações para bactérias, vírus, viróides. Uma vez feito esse trabalho, essas borbulhas foram feitas mudas e essas mudas transportadas a partir de 1997 dentro de vasos. E essas plantas estão protegidas até hoje. Em 2009, por um acordo entre a Citrograf e a Fazenda Sete Lagoas, essas plantas estão em poder da Citrograf, né? Onde nós protegemos esse enorme patrimônio nacional, né? Enorme patrimônio da nossa agricultura e, por outro lado, podemos fazer mudas com esses materiais, né? Com borbulhas oriundas dessas plantas campeãs. Então, veja aqui, né? Uma das nossas estufas, né? Onde estão armazenadas essas plantas
matrizes, né, ou plantas básicas, né, que originarão as plantas matrizes, e após isso as nossas borbulheiras. Então aqui estão as filhas, né, das plantas campeãs oriundas dos talhões campeões. Então aqui um detalhe, né, como essas plantas estão hoje, são plantas que estão nessas estufas já há 23 anos, né, mostrando ainda uma alta produtividade, mas o objetivo não é mostrar a produtividade dessas plantas, o objetivo desse trabalho é manter esse potencial genético, né, esse patrimônio genético. Então o que acontece? A cada 5 anos nós renovamos nossa borbulheira, nós voltamos a essas plantas matrizes, coletamos borbulhas e renovamos as nossas borbulheiras. E é a partir da borbulheira que nós faremos as nossas mudas. Tá? Aqui um detalhe, por exemplo, uma variedade que eu já citei, que é a pera Bianchi Sete Lagoas. Tá? E qual o resultado desse enorme trabalho, né, desse longo trabalho, quase 60 anos de trabalho de seleção massal, né, que é aquela seleção genética que você sempre busca indivíduos dentro de um grupo já melhorado. Então, o que aconteceu com esses resultados? Que os novos pomares feitos com essas borbulhas, de novo, oriundas das plantas campeãs dos talhões campeões, formavam novos pomares com 20 a 30% mais produtivos que o pomar original em função dessa nova seleção. Então observa aqui detalhes, né, de fazendas formadas pelo grupo Sete Lagoas com borbulhas oriundas desse processo. E o resultado mostravam-se já nos primeiros anos, né? Então aqui já Natal, Sete Lagoas enxertada no porta-enxerto Citromelo Swingo, já nos espaçamentos mais modernos, 7x3, alcançando 1.300 caixas por hectare em 5 anos de plantio. 1.300 caixas são quase 70 toneladas por hectare, já com 5 anos de idade. Aqui um detalhe também mostrando a qualidade desses frutos, né? Que nós imaginamos o seguinte: todo esse trabalho sempre visou produtividade, mas é uma variedade que encaixa-se perfeitamente e é uma excelente variedade para fruta de mesa. E a gente vai estar explicando esses motivos, né? Aqui mais um detalhe da foto, né? Realmente é uma qualidade, um atributo muito bom para a fruta de mesa, em termos de coloração, tamanho do fruto, o padrão de casca, né? Aqui um detalhe de uma fruta realmente muito bonito para o mercado. É uma variedade que tem sementes, mas poucas sementes e com uma qualidade interna de suco muito boa. Para a industrialização é uma variedade tão boa como uma laranja-pera, realmente uma variedade que traz excelentes resultados, tanto para a indústria como para sítios de mesa. Quando eu falo em indústria, pensando exatamente em NFC, né? Ou seja, o suco fresco. Aqui mais um detalhe da variedade, tá? Mostrando sempre o período tardio. E o que acontece com essa variedade, né? Colheita dela, nós conseguimos estender ela após a colheita da folha murcha. Vou estar mostrando detalhes aqui para vocês, tá? Aqui detalhe de produtividade, aqui um detalhe das plantas adultas já podadas, né? Sempre mostrando alta produtividade. E como eu disse, é uma variedade que tem a colheita bem tardia. Nós consideramos ela uma super tardia porque nós posicionamos ela no período de colheita de uma colheita após a folha murcha. Quando nós fizemos essa parceria com a Fazenda Sete Lagoas em 2008, nós introduzimos todos esses materiais em uma das propriedades da Citrograf, no município de Mogi Guaçu também, e nós introduzimos essas variedades como troca de copa, para que nós tivéssemos acesso aos frutos mais rapidamente. E nós, por coincidência, nós fizemos troca de copa desses materiais, tanto da Natal Sete Lagoas como outras variedades, num talhão existente que era a folha murcha. Então, quando essas plantas atingiram a fase adulta, após a troca de copa, nós tínhamos de um lado da rua, né, a folha murcha e outro lado com a mesma idade com a Natal Sete Lagoas. E aqui um detalhe, então vocês imaginam aqui desse lado aqui, as fotos foram feitas no mês de março, onde nós tínhamos aqui a folha murcha. Nesse caso aqui é a Natal, né, a Natal IAC, onde nós comparamos nessa coleção comparada com a Natal Sete Lagoas. Então, o posicionamento da Natal Sete Lagoas é uma colheita após a Natal comum e também da folha murcha. Aqui sim um detalhe, né? Nós temos do lado
esquerdo da tela aqui, né? Pelo menos da minha esquerda aqui, à direita de vocês, a folha murcha, e do outro lado aqui a Natal Stella Gozo, mostrando a diferença de qualidade entre essas variedades. Aqui o lado oposto, né? A folha murcha desse lado, volto aqui, e aqui a Natal desse lado. E como eu falei, né, eram troca de copas que estavam na mesma rua, então eu ergui a mão, de um lado tinha a folha murcha e do outro lado a Natal Stella Gozo. Então, em função desses atributos que elas estavam nos mostrando, uma fruta de melhor qualidade e que permaneciam na árvore por muito mais tempo, nessas condições de nossa propriedade, que era uma propriedade de sequeiro, chegava no final do mês de março, a folha murcha começava a cair e a Natal ela permanecia nas plantas com uma qualidade excelente em termos de colheita e sempre visando o mercado de frutas de mesa. Em função desses resultados que nós estávamos divulgando em relação à colheita mais tardia da Natal comparada à Natal comum e também uma colheita mais tardia comparada à folha murcha, nós fomos procurados por uma indústria, uma renomada e uma das maiores indústrias do mundo de suco de laranja, né? E o corpo técnico nos procurou e questionando, né, essa situação. Olha, César, a Citrográfica está divulgando que a Natal Stella Gozo é uma variedade super tardia para fruta de mesa. E como que essa variedade se comporta para a industrialização? De bate pronto, de imediato, a gente não tinha essa resposta, a gente imaginava que ela poderia ser considerada uma variedade tardia. Em função de não ter a resposta com exatidão, nós propusemos um trabalho com essa indústria. Então, nós fizemos um campo, né? E isso nos ajudou muito, porque eu tinha uma condição junto a um cliente que, numa determinada compra que ele fez no viveiro, era uma compra grande, ele comprou 30 mil plantas e decidiu, nesse momento, plantar metade Natal comum, a Natal IAC, e metade a Natal Stella Gozo. E ele chegou no viveiro, nós tínhamos os porta-enxertos no Citromelo Swingo, na mesma estufa, com o mesmo tamanho de sacola, com o mesmo substrato, o mesmo padrão de porta-enxerto, e o único diferencial era o material genético que foi enxertado. E essas plantas foram para o campo, tanto a Natal IAC como a Natal Stella Gozo foram ao campo com somente 7 dias de diferença. Então nós tínhamos naquela fazenda e pudemos acompanhar desde o plantio as diferenças de desenvolvimento de plantas entre a Natal Stella Gozo e a Natal IAC. E as diferenças em produtividade e talhão lado a lado era sempre fácil comparar. Então, através desses dados, desde novembro até final de janeiro, nós íamos até essa fazenda e coletávamos 40 frutos de cada parcela da Natal IAC e a Natal Stella Gozo. E trouxemos e fomos fazendo isso a cada 15 dias até o último dia de janeiro daquele ano. Então aqui os resultados desse trabalho. Então aqui na cor vermelha, né, nós temos os resultados de amostras da Natal IAC e em verde a Natal Stella Gozo. Então nós fizemos essas amostras compostas por 40 frutos, né? E o primeiro resultado em relação ao peso de frutas. Então, como eu falei, a Natal Stella Gozo é mais tardia que a Natal IAC. Então, no final de janeiro, a Natal Stella Gozo a Natal IAC já estava passando o ponto de colheita, ou seja, eram frutos mais graúdos comparado com os frutos de porte, de tamanho, de calibre médio da Natal Stella Gozo. Observe pelos resultados, né? Então, nós tínhamos aqui uma média de 10 quilos nessa amostra de 40 frutos, comparado com 8 quilos da Natal Stella Gozo. Então, o que mostra aqui, né? Veja aqui o peso do fruto, uma média de 258, 240, 268 gramas por fruto, ou seja, frutos graúdos da Natal IAC, comparado com frutos menores, né, da Natal Stella Gozo, 220, 211 gramas por fruto, mostrando que nesse momento a Natal IAC já estava com fruto graúdo, aquele famosa, o mercado costuma falar de bolão, né? Já estava passando do ponto de colheita. E olha que interessante, frutos maiores, com pesos individuais maiores, mas quando nós fizemos o peso de suco nessa coluna aqui, eram semelhantes, tá? E por que eram semelhantes? Porque o porcentagem de suco
das frutas já estava diferente. Enquanto nós tínhamos de 43% a 46% de suco na Natal IAC, de novo, já passando do ponto, nós tínhamos entre 51% a 54% de suco na Natal Sete Lagoas. Tá ok? Ou seja, ela ainda estava no momento ideal para a industrialização e também para o mercado de frutas de mesa. O Brix parecido, né? Ou a acidez também. E um grande diferencial aqui que para a indústria, isso é de grande validade, né? O teor de sólidos solúveis, né? Aquelas amostras desse material Natal Sete Lagoas tinham uma quantidade, um volume de sólidos solúveis maior do que a Natal IAC. E o outro dado interessante, que é o dado aqui de score, né? Que é a nota que essa empresa dá pela qualidade, pelo sabor do fruto. E eu não tinha conhecimento desses dados, onde esse 0,5 representa uma nota muito maior. Então ela estava com em média 36,5 em nota de score contra 36 da Natal IAC. E com alguns dados, algumas observações do laboratório dessa indústria, que a Natal IAC em algumas amostras já estava com aquele famoso gosto passado, né? Então o que a gente, para resumir essa tabela, o que a gente quer passar para vocês? Que a Natal Sete Lagoas, ela realmente tem essa característica de uma variedade super tardia, não somente para o consumo de frutas de mesa, mas também para a industrialização, onde essas amostras estavam totalmente aptas para o processamento de suco NFC com alta qualidade. E através desses resultados, essa empresa passou a plantar bastante desse material, principalmente na região sul do estado, para que pudesse alongar o período de colheita dessas variedades, né, para um período mais tarde, um período mais tardio, tendo uma excelente qualidade de frutos para fazer o suco de NFC, que onde vocês sabem, né, precisa de uma fruta de alto padrão, alta qualidade interna. Em relação às variedades, né, aqui resumindo alguma apresentação sobre as variedades que nós temos plantado no estado de São Paulo, a Natal Sete Lagoas ela vem com uma excelente opção por esse período tardio e sempre alcança valores agregados aos citricultores que investem nessa variedade, além da sua qualidade, por um dos motivos, né? Ela compõe apenas 10,5% das plantas existentes no estado de São Paulo. Então, é uma variedade que não é muito plantada ainda. Então, por isso que ela alcança grandes valores e numa colheita num período que nós temos uma alta demanda, que é no verão, e com pouca oferta de frutas. Tá certo, pessoal? Bom, com isso, nós encerramos, né, essa apresentação das variedades de laranja com opções de colheita o ano todo.